Olá, amados de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Meu nome é William, sou missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil e gostaria de dar continuidade juntamente com vocês a respeito daquela série de vídeos que estamos fazendo sobre a Reforma Protestante. Nós vimos nos vídeos anteriores como se desenvolveu a Reforma, os pré-reformadores. Nós vimos também sobre os anabatistas, aquele movimento que tentava fazer uma reforma dentro da Reforma. E hoje falaremos um pouquinho a respeito da Reforma Anglicana. A Reforma Anglicana, ao contrário das outras reformas, não foi um movimento que teve como princípio a teologia, a busca a Deus, os interesses da igreja, os interesses da fé. A princípio, a Reforma Anglicana foi motivada por Henrique VIII, o rei lá da Inglaterra, e a sua motivação era mais política do que propriamente religiosa. Política e por problemas pessoais também. Então, Henrique VIII casou-se a pedido do seu pai com Catarina de Aragão, que era uma princesa, filha dos reis espanhóis. E para não perder esses laços, o rei Henrique VII ele pediu que o seu filho se casasse com Catarina de Aragão. Alguns historiadores afirmam que, inclusive, Catarina de Aragão era esposa do seu falecido irmão, de Henrique VIII. E ele estava inconformado com a situação. Sabemos que uma das motivações também dele ter se separado de Catarina de Aragão foi porque ele tinha uma amante conhecida como Ana Bolena, e tudo isso foi decorrido de problemas pessoais. Ao contrário do que as pessoas acreditam, que a motivação também de Henrique VIII se desvincular da Igreja Católica Apostólica Romana foi também por causa da influência dos reformadores, como Martinho Lutero. Mas isso é contrariado, porque ele escreveu uma carta de repúdio ao reformador Martinho Lutero, às doutrinas de Martinho Lutero, e as doutrinas que vieram da Reforma Anglicana eram similares em vários aspectos com a Igreja Católica, na verdade 90% da Igreja Católica. É tanto que o objetivo de Henrique VIII não era se separar da Igreja Católica, mas que a Igreja Católica permitisse que ele se casasse com Ana Bolena e se separasse de Catarina de Aragão. Então, as motivações foram movidas mais por essa questão política, também com o objetivo de diminuir o poder eclesiástico da Igreja Católica, né? A Igreja Católica era uma igreja muito rica, como já foi dito, tirava reis, tinha essa influência sobre a população e sobre vários países. Então, a Igreja Católica era dona de muitas propriedades na Inglaterra. E, a pedido também do parlamento da Inglaterra, concordando, claro, com Henrique VIII, houve um manifesto, conhecido como Ato de Supremacia, onde a Inglaterra reconhecia Henrique VIII, e não Papa, como representante final da Igreja da Inglaterra. Então, não mais o Papa quem controlava a Inglaterra, e sim Henrique VIII. E isso foi um problema para os católicos, porque perderam muitas terras ali, perderam a sua influência, principalmente lá. Mas, em decorrência disso também, houve várias confusões. Ana Bolena, ao contrário de Catarina de Aragão, teve a influência dos seus pais, que eram protestantes, tinham finalidades, eram muito próximos do reino, mas eles eram de raízes protestantes. E Ana Bolena influenciou a Henrique VIII a se aproximar mais do movimento reformado, do movimento protestante. E isso foi motivo de grande tristeza e de revolta para alguns católicos. Então, o objetivo dele era diminuir a influência do Papa e aumentar sua influência de Henrique VIII. Fazer com que a Igreja Católica perdesse boa parte, se não todos os terrenos pertencentes a ela na Inglaterra. E um dos motivos também pela revolta de Henrique VIII foi a negação do Papa de dar a ele essa liberdade de se separar de Catarina de Aragão. Nós sabemos que na Igreja Católica o casamento é um sacramento. Para nós, protestantes reformados, o casamento não é um sacramento, porque não é uma ordenança apenas para a igreja, ao contrário da ceia e do batismo. São os dois sacramentos que nós reconhecemos como sendo legítimos. O casamento não é ordenado apenas para a igreja, mas sim para todas as pessoas, para todos os casais do mundo. Por isso, essa influência de todas as culturas ter essa junção de um casal reconhecida como casamento. Mas para a Igreja Católica, o casamento, assim como outros 6 sacramentos,
para eles, são sacramentos legítimos e irrevogáveis. Então a Igreja Católica não poderia abrir mão disso. Não cedendo, o Papa foi o estopim para que ele se rebelasse contra a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, esse ato de supremacia, essa decisão do Estado de declarar Henrique VIII como o cabeça da Igreja da Inglaterra, perdurou até os dias de hoje. Hoje o representante máximo da Igreja Anglicana é o rei atual. Antes era a rainha Elizabeth. Hoje é o rei atual e assim sucessivamente. Então lá o Estado tem essa relação, ao contrário das outras reformas que enfraqueceram em certa instância o Estado e essa relação entre Estado e Igreja. A Igreja da Inglaterra, o Estado, o rei, no caso, o reinado, ele criou mais força. Ele foi fortalecido e teve esse reconhecimento maior das pessoas para que se voltassem mais para o Estado. Então Henrique VIII, ele foi chefe e é chefe da Igreja da Inglaterra. Ele acumula um poder religioso enorme, um poder tanto religioso como de terras, de posses, enorme. E ele confisca as terras e os bens que a Igreja Católica, que pertenciam à Igreja Católica. Mas as doutrinas praticamente permanecem a mesma. Inclusive, a Igreja Anglicana seria uma tentativa, segundo alguns historiadores, seria uma tentativa de união entre a Igreja, seriam mais a menos do que os protestantes e também do que os católicos. Então seria uma junção dos dois. A respeito das suas esposas, ele teve 6 esposas. Então foi um homem muito problemático, principalmente com mulheres. Dentre elas, 2 ele mandou matar e uma morreu por causa do parto. Então as que ele mandou matar foi Ana Bolena, sua amante, da primeira esposa, e Catarina Howard. Logo após, morreu de parto Jane Seymour. E, infelizmente, o casamento também com Anna Cleves houve uma separação porque ele achava ela muito feia. Então era um homem muito complicado com as mulheres, dentre as quais, com Catarina de Aragão, ele teve Maria I, com Ana Bolena, ele teve Elizabeth I, e com Joana Seymour, ele teve Eduardo VI. Então ele teve apenas um filho homem. Dentre todas essas mulheres, ele teve apenas um filho homem. Filho esse que contribuiu muito para a Igreja Protestante, para o movimento protestante. Então, ele teve Eduardo VI, e ele passou à frente, um rapaz muito novo mesmo, que foi guiado, na verdade, pela maioria dos seus tutores, que eram protestantes, que eram reformados. Claro, com a roupagem anglicana, com a roupagem dessa nova igreja da Inglaterra. Logo após a morte de Eduardo VI, quem governou foi essa Maria Tudor, ou como é conhecido por muitos protestantes, Maria Sanguinária ou Maria Sangrenta. Então, o rei Eduardo I começou a governar com apenas 16 anos, alguém muito jovem, e por muitos problemas de saúde. Na verdade, ele começou mais novo do que isso, ele morreu aos 16 anos, e por problemas de saúde, que a sua saúde era muito debilitada. Mas mesmo nesse pouco tempo, ele administrou como ninguém a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja anglicana, naquela época. Então, logo após a sua morte, quem governou foi Maria I, conhecida como essa Maria Sangrenta, que matou milhares, isso é um exagero, mas matou muitos protestantes mesmo, ao ponto de até o arcebispo de Cantuária, Thomas Cranmer, ele ser morto também por essa mulher terrível. E logo após o seu governo, quem governou foi Elizabeth I, alguém que era a favor do protestantismo, que contribuiu muito, e logo após ela veio o rei James, que é aquele precursor daquela Bíblia que nós conhecemos como King James, ou tradição do rei Tiago. Então ele também contribuiu muito para a igreja protestante, apesar de os reformados que estavam ali achar que por ele ser de uma tradução, de ter uma família reformada e uma tradução reformada, ele iria abolir, sair do episcopalismo, que a igreja da Inglaterra era uma igreja que era movida por bispos, e viria para uma visão mais reformada, o que não aconteceu. Infelizmente,
houve essa separação entre os reformados, que ficaram conhecidos pelos ingleses como puritanos, justamente por ter adotado, quando Maria I expulsou os protestantes de lá, antes dela matá-los, conhecido como a Noite de São Bartolomeu. Esses protestantes se refugiaram na França e voltaram com essa influência calvinista. E, ao não cederem para esse episcopalismo, para esses cultos cheios de extravagâncias, cheios de elementos simbólicos, eles queriam um culto simples e por isso se afastaram da igreja anglicana. Isso fez com que os anglicanos olhassem para ele e criassem esse apelido pejorativo de puritanos. E aí se afastaram, foram expulsos da Inglaterra e logo após foram para a região onde é conhecida como os Estados Unidos da América. Mas antes disso, o Senhor se utilizou de todo esse burburinho, de toda essa bagunça, infelizmente, para que o nome dele fosse proclamado naquele local. Hoje, nós ainda temos muitas igrejas anglicanas espalhadas pelo mundo, tendo essa representatividade do rei ser essa figura de maior autoridade. Ocuparia praticamente a figura do Papa na Igreja Católica. Claro que hoje não tem tanta essa questão de autoridade como na Igreja Católica, a palavra dele não é infalível. Mas é isso, eu espero que eu tenha contribuído para o seu conhecimento, espero que esse vídeo tenha sido edificante para você e nós temos em mente algumas aplicações diante disso. Antes de nós visarmos nossos interesses pessoais, antes de nós visarmos o interesse de nos beneficiar, que foi o que aconteceu com Henrique VIII, nós devemos ter primeiro um interesse de glorificar a Deus, o interesse de fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Antes de nós pensarmos em nós mesmos, devemos pensar na igreja do Senhor Jesus. E essa igreja, que é uma igreja que carece da nossa ajuda, do nosso amparo, é uma igreja que necessita, que é um corpo, e necessita dos cuidados dados por Deus a cada um de nós. Então que possamos visar os necessitados, que possamos visar o reino de Deus, que possamos visar a glória de Deus e não a glória dos homens ou a boa imagem que isso poderia causar. Então que nós venhamos ter isso em mente, que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas e que Deus te abençoe.